Boa noite para você de casa. Agora tem o NTV News. Mais um óbito por Covid-19 é confirmado em Patos de Minas. Mas o número de casos e internações segue em baixa no município. E você vai ver também. Motorista morre e esposa fica ferida em acidente na BR-365. Polícia flagra caça ilegal em Santana de Patos e 2 são detidos. Motociclista fica ferido ao ser atropelado por caminhão na Avenida Fátima Porto. Recomposição salarial de 10,06% para servidores é aprovada em primeiro turno na Assembleia Legislativa. O aumento expressivo dos casos de golpes pela internet em Patos de Minas. Futebol. Cruzeiro vence o Atlético e reverte vantagem para o segundo confronto. Baixa cobertura vacinal contra a poliomielite acende alerta para o retorno da doença. Acusado de assassinato ocorrido em 2014 em Patos de Minas, é condenado a 6 anos de prisão. E o peso do dia a dia na busca pela felicidade. O NTV News desta quarta-feira já está no ar. A gente começa essa edição com os destaques policiais. Em Santana de Patos, 2 pessoas foram detidas por caça ilegal. A patrulha rural da Polícia Militar se deparou com suspeitos de 31 e 43 anos de idade às margens de uma lagoa. Durante a ação, foram apreendidos um rifle calibre 22, apetrechos de pesca e 2 patos selvagens já abatidos. O homem de 43 anos assumiu ser o dono dos materiais e afirmou ter atirado nas aves. Ambos foram detidos e encaminhados para a delegacia de plantão por porte ilegal de arma de fogo e caça ilegal de animais silvestres. Um motorista de 74 anos morreu durante acidente com capotamento e saída de pista na BR-365. O veículo foi localizado em uma ribanceira no quilômetro 316 após o posto Veredas. A passageira ficou ferida e teve que ser internada no Hospital Regional em Patos de Minas. Milton da Silva Amorim, de 73 anos, e Valdina Luiza de Almeida, de 74 anos, estavam desaparecidos há mais de um dia. Eles saíram de uma residência do filho em Varjão de Minas e não chegaram em casa, na Vila das Almas, em João Pinheiro. Eles haviam saído de Varjão por volta das 6h40 da manhã de segunda-feira e o veículo do casal só foi encontrado nessa terça-feira por volta das 2 horas da tarde. O carro estava em uma ribanceira. Que ele foi visitar um filho que estava no Varjão, né, e seguia para a cidade, eles moram no arraial, que chama Vila das Almas, próximo a João Pinheiro. E eles foi no Varjão visitar o filho e estava voltando, né, para a Vila das Almas. E eles não teve contato mais com os pais. São pais, não teve contato mais com pais. Então eles ficaram de 6 horas e 7 horas da manhã até por volta de 2 horas, né, da tarde, sem esse contato de hoje. Né? Ou seja, mais de 24 horas sem o contato. Passou várias pessoas, não conseguiram ver o veículo, porque ele bateu dentro de um buraco na rodovia, né, ele perdeu o controle do veículo e veio a capotar e caiu numa ribanceira. Com isso, enviou um ônibus. E uma das pessoas que estava no ônibus viu o veículo e comentou e já entrou em contato com a polícia, com o PRV, e ela, né, compareceu ao local e imediatamente entrou em contato com o Corpo de Bombeiro. E a gente seguimos para a ocorrência. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, Milton já estava sem vida. Valdina foi socorrida por familiares até o Hospital Regional em Patos de Minas. Tinha uma vítima ainda com vida e uma sem vida. A vítima com vida já tinha sido socorrida pelo próprio filho, pelos próprios filhos que estavam lá e por terceiros. E a gente ficou aguardando a perícia, né, para retirar a outra vítima que já veio a óbito. A perícia técnica esteve no local. Há a informação de que um buraco na pista teria causado o capotamento. Outra informação é de que após o registro do acidente, o buraco foi tapado. Um motociclista foi atropelado por um caminhão na manhã de hoje, na Avenida Fátima Porto. Pela via ciclística da Avenida Fátima Porto, os destroços da motocicleta Yamaha Phaser de cor laranja, que era utilizada durante o expediente do mototaxista. O acidente ocorreu no bairro Cidade Jardim, por volta das 11h30 e foi provocado após o motorista de um caminhão desviar de outro caminhão que estava estacionado na Avenida Fátima Porto e colidir no motociclista que seguia na outra mão. Segundo informações de testemunhas, no momento em que o caminhão colidiu contra a motocicleta, o mototaxista conseguiu saltar do veículo, impedindo assim que ele se ferisse mais, visto que o veículo ficou prensado
contra as grades de proteção aqui do córrego do Monjolo. A motocicleta ficou severamente destruída e o mototaxista, que foi socorrido por uma unidade do SAMU e levado até o Hospital Regional Antônio Dias, sofreu um ferimento no pé esquerdo. As imagens registradas por transeuntes mostram o momento em que a vítima foi resgatada e o estado em que o veículo foi deixado. O caminhão que provocou o acidente estava estacionado em um trecho proibido na Avenida Fátima Porto. Entretanto, as duas placas de sinalização que informavam sobre a proibição provavelmente haviam sido retiradas do local. A Polícia Militar não compareceu ao local do acidente e os envolvidos se comprometeram a comparecer até uma delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Nós entramos em contato com a Prefeitura para solicitar informações sobre o motivo das placas que proíbem o estacionamento terem sido arrancadas, mas até o momento não obtivemos resposta. A seguir aqui no News, logo após o intervalo, recomposição salarial de 10,06% para servidores é aprovada em primeiro turno na ALMG e o aumento expressivo de casos de golpes pela internet em Patos de Minas. Depois de ser aprovado nas comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira, o projeto de lei que concede a recomposição salarial de 10,6% aos servidores do Estado foi aprovado em primeiro turno pelos deputados. O texto original enviado pelo Poder Executivo foi modificado nas comissões. Agora, a ideia é que o reajuste de 10,06% seja retroativo a 1º de janeiro de 2022 para todos os servidores do Estado. Antes, somente os servidores da Segurança, Seguridade Social, Saúde e Educação eram contemplados. O reajuste é extensivo aos inativos e pensionistas, bem como os detentores de funções públicas, contratos temporários e convocados para as funções de magistério. Os deputados têm até o dia 2 de abril para aprovar o projeto de lei em 2 turnos de votação. A legislação eleitoral impede concessão de reajustes a servidores até 180 dias antes do pleito. Para acelerar a tramitação, os parlamentares decidiram apresentar as sugestões de mudanças no texto somente no segundo turno. Nas últimas semanas, várias categorias organizaram protestos e paralisações. Após ser votado pelos deputados, o projeto de lei será enviado para a sanção do governador. O projeto de lei volta agora para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em nota, o governo de Minas informou que não comenta a tramitação de projetos de lei e respeita a autonomia do Poder Legislativo para discutir temas de interesse público. Em meio ao aumento no número de golpes cometidos pela internet, um dado chama a atenção. É grande a quantidade de pessoas que não denunciam por medo ou por vergonha. A empresária Irani é sempre presente na vida da filha. No último sábado, quando ela estava em casa, recebeu uma ligação que supostamente poderia ser a Adriele, a filha dela. O número estranho ligou algumas vezes, mas quando ela iria atender, a ligação era cancelada. Foi aí que a conversa se iniciou por mensagem através de um aplicativo de mensagens instantâneas. Começou assim: oi, estou passando meus contatos para este novo número. Tudo bem, mãe? Aí eu respondi, né? Oi, filha, você trocou o número hoje? Sim, mãe. Aí eu perguntei, onde você está? Está tudo bem? Aí já me respondeu só assim, estou resolvendo algumas coisas. Aí eu, está sim, mãe. Aí eu perguntei, o que é? Mãe, estou precisando de um favor. O que é, minha filha? Você me deixou preocupada. Não é nada sério. Gente, isso aqui é mentira, viu? Aí eu perguntei, é sobre a gravidez? Que eu já pensei, né? Minha filha não tem, nem grávida ela tá, né? Então eu já perguntei para ver o que ia falar, né? É que meu aplicativo entrou em manutenção desde ontem e até agora não voltou. E eu estou precisando efetuar um pagamento. Tem como a senhora fazer para mim? Voltando eu te devolvo. Aí eu dei corda, né? Quanto você precisa? Faço o Pix para você. Nossa, pensei que era o bebê. Fiz a mãozinha, né? De graças a Deus que não é. É um pagamento no valor de R$ 4.870. O pedido de quase R$5.000 assustou a mãe. Nossa, que é isso, minha filha? Não, nem se fosse verdade, né? Eu não ia cair numa dessas e falar, gente, a minha menina me pediu 4.870 por um Pix. Irani desconfiou na hora que se tratava de um golpe. Isso porque a filha Adriele estava do lado dela.
Os criminosos foram tão espertos que usaram até a foto de Adriele e o marido para tentar enganar a família. Eu assustei porque, lógico, as redes sociais estão aí, nossas fotos ficam na internet, né? Por mais que a conta seja bloqueada, seja privada, essa foto que usaram é a foto minha de perfil do Facebook. Então essa foto de perfil não tem como a gente bloquear. Então qualquer um pode usar uma foto. Mas o que me chamou a atenção, como que eles sabiam que a minha mãe, né, era minha mãe, pegou o telefone dela e usou uma foto minha. Então, assim, justamente a pessoa pesquisou a vida toda para tentar conseguir aplicar o golpe. E a rede social tá aí para isso, né? A gente pesquisa e sabe a vida da pessoa toda. Sabe quem é pai, sabe quem é mãe, sabe quem é filho, sabe tudo. De acordo com esse delegado da divisão que trata sobre esse tipo de crime, os criminosos são muito espertos, sabem pesquisar a vida da pessoa e aplicar o golpe com muita precisão. É difícil contabilizar a quantidade e o modus operandi do estelionatário. Este caso específico ocorre muito, né? Primeiro, por conta que a família nutre a confiança por aquele estelionatário que acredita ser o seu familiar, né, seu ente querido, e acaba sem muitas delongas, sem muitas perguntas, efetivando o depósito. Os números de crimes cometidos por estelionatários vêm preocupando as autoridades nos últimos anos. Em 2018, Patos de Minas registrou 269 casos de estelionato. Em 2019, 302 casos. Em 2020, 354 casos. E em 2021, durante a pandemia, houve um aumento que foi para 505 casos. Em 2022, de janeiro até agora, 50 pessoas já caíram em golpe na cidade. De acordo com o 10º Departamento da 1ª Delegacia Regional de Patos de Minas, esses dados não conferem a realidade, até porque existe a chamada cifra negra. São pessoas que, por medo ou vergonha, acabam não denunciando o crime até a delegacia. E se não há denúncia, não há investigação por parte dos policiais. E aí que o criminoso fica impune. Aliado aos números que são efetivados e a chamada cifra negra, né, são alarmantes os casos de estelionato em Patos de Minas. Além dos criminosos agirem se passando pela família, eles também conseguem roubar contas em redes sociais. Fazem postagens de venda de objetos para arrancar dinheiro das vítimas e até pedir dinheiro a conhecidos. Por muita atenção, a Irani não caiu em um golpe. Hoje, ela tirou uma lição de tudo o que aconteceu. Está sempre atenta e alerta com os estelionatários. A gente, na hora assim, você fica tão desorientada de pensar, não, mas as pessoas dando um golpe desse, e eu saber que tem tanta gente que cai. Isso é que mais me doeu. Porque eu não vou cair num golpe desse, porque eu tenho mais malícia para correr atrás, para perguntar, para ligar atrás, se for das meninas ou do neto meu. A primeira coisa que eu faço é ligar. Agora, tem muitas pessoas que não têm essa malícia e cai. A orientação, enquanto delegado, que eu posso passar é para as pessoas buscar o contato direto com aquele ofertante, com aquela pessoa que está te pedindo dinheiro, que está fazendo uma proposta de venda, proposta de alguma negociação. Faça um contato direto com esta pessoa. Siga as dicas que são importantes para não cair na lábia dos golpistas aí, né? Daqui a pouco tem a previsão do tempo aqui no NTV News. Vamos falar também do futebol. O Cruzeiro venceu o Atlético e reverteu vantagem para o segundo confronto. E o Atlético derrotou a Caldense e ampliou ainda mais a vantagem na semifinal. Agora a gente fala de futebol, né? O Cruzeiro venceu o Atlético por 2-0 na partida de ida das semifinais do Campeonato Mineiro na noite dessa terça-feira no Mineirão. Foi uma primeira etapa movimentada em que o Cruzeiro rodou a bola e teve mais presença na área do Atlético. Após falta marcada, no meio do gol, Pedro Rocha do Cruzeiro posicionou e Eduardo Brock bateu, mandando a bola para o fundo do gol e estufou a rede do Atlético. A segunda etapa voltou com a mesma intensidade inicial da primeira. Logo aos 30 segundos, o Atlético teve um gol anulado por impedimento após confirmação do VAR.
Aos 3 minutos do segundo tempo, João Paulo tocou a bola, Canizinho chutou de fora da área, Edu pegou o desvio do goleiro e tocou para o gol. Mas o impedimento estava marcado. Mas aí veio o VAR e depois da análise o gol foi validado. Após cobrança de falta marcada para o Cruzeiro, os ânimos esquentaram dentro da grande área. Edu bateu, tira, a defesa não vale mais nada. Mandou seguir o árbitro, tá dizendo sim que vale tudo, que tá valendo tudo. João Paulo, ele fez um sinal, há um pedido de toque no braço. Ricardo Oliveira reclama de uma falta no goleiro. Tava demorando para aparecer aqueles lances polêmicos. O Cruzeiro conseguiu vantagem invertida por 2-0. Com isso, pode ser derrotado por até um gol que vai avançar à decisão. O time celeste volta a campo neste sábado, às 4h30 da tarde, contra o Atlético, no segundo jogo da semifinal do campeonato. Vai ser um grande jogo, o segundo jogo. A gente tem que trabalhar bastante para esse segundo jogo. Não tem nada decidido, tem que ter a cabeça no lugar. Fico feliz pelo meu gol. Acho que desde o ano passado que eu procurava esse gol de falta, agora saiu no momento importante, então é gratificante também. Mas isso é o fruto do trabalho de todo o grupo. Acho que todo mundo se ajuda, então individualmente está aparecendo também a qualidade. Nós estamos trabalhando muito e esse grupo tem muitas coisas positivas para conquistar nesse ano. A torcida pode esperar um grupo muito aguerrido, com muita vontade. Isso aí não vai faltar, pode ter certeza. Isso aí no nosso grupo não vai faltar. Nós podemos fazer jogo ruim, as coisas não podem acontecer, mas vontade, determinação, a gente colocar aquilo que a gente vem trabalhando no nosso dia a dia dentro de campo, isso aí, cara, pode ter certeza que não vai acontecer. E hoje teve mais futebol, né? O jogo de ida entre Atlético e Caldense aconteceu na tarde desta quarta-feira, também no Mineirão. O Galo ampliou ainda mais a vantagem na semifinal, vencendo o time de Poços de Caldas por 2-0, né? E quem marcou, né? Os 2 gols foram marcados por Hulk ainda no primeiro tempo, aos 26 e também aos 39 minutos. O segundo, inclusive, foi de pênalti, né? Que você vai ver aí já sendo marcado pelo Hulk. Hulk, que é goleador, está aí entre os maiores da história do Atlético. Com o resultado, o Clube Alvinegro pode perder por até 2 gols, que ainda assim vai avançar para a final do estadual. A partida de volta acontece no domingo, às 18 horas, novamente no Mineirão. E o Hulk, claro, segue fazendo gols, né? Mudando de assunto, ar mais seco e relativamente frio nas madrugadas e manhãs, mantendo aí o tempo estável na região. Vamos conferir como fica o tempo em Patos de Minas e nos municípios vizinhos. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óculos completo por apenas R$ 99,00. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. A quinta-feira deve ser com pouca nebulosidade no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, sem possibilidade de chuva, de acordo com os dados publicados pelo IMET. Em Patos de Minas, as temperaturas oscilam entre mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Coromandel, a máxima deve alcançar os 32 graus. Em Tiros, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Presidente Olegário, a máxima deve alcançar os 32 graus. E em Varjão de Minas, a máxima prevista é de 30 graus nesta quinta-feira. A seguir aqui no News tem análise da notícia. Mais um óbito por Covid-19 é confirmado em Patos de Minas, mas o número de casos segue em baixa no município. Baixa cobertura vacinal contra a poliomielite acende o alerta para a possibilidade do retorno da doença. Há mais de 30 anos, o Brasil não registra casos de poliomielite, mas a erradicação da paralisia infantil no país só foi possível com campanhas de vacinação em massa. Até 2012, a cobertura vacinal de crianças de 0 a 5 anos estava dentro do ideal, mas em 2021 esse índice atingiu menos de 70% de cobertura. Com isso, a ameaça do retorno da doença ronda o país. O caderno com as vacinas da Micaela está completinho, inclusive com a vacina oral contra a poliomielite. Mas a gotinha que protege contra a paralisia infantil veio com atraso, depois dos 5 anos de idade. Por causa disso, houve confusão na hora de levar a menina no posto de saúde. A vacina não estava disponível, acabou que eu deixei passar um tempo. Quando eu voltei ao posto para tentar dar a vacina, minha filha já tinha completado 5 anos, eles me informaram que não poderiam dar, porque já tinha passado o prazo. Posteriormente, teve uma campanha para regularização dos cartões de vacina. Aí eu fui novamente ao posto,
O pessoal do posto debateu se deveria dar ou não a vacina para ela, porque ela já tinha passado da idade, mas por fim eles concordaram em dar, e aí eu consegui regularizar o cartão dela quando ela completou 6 anos. Agora a mãe está mais tranquila, porque sabe o quanto a vacina é eficaz. Desde a década de 1980, o Brasil não registra casos de poliomielite, graças a diversas campanhas de imunização ao longo de 3 décadas. Os pais e as crianças já se acostumaram com a vacina Sabin, a gotinha que é dada até os 5 anos de idade. O Zé Gotinha é dessa época. Foi criado em 1986 e se tornou símbolo da vacinação em massa no Brasil. O país fez o dever de casa até 2012, quando mais de 90% das crianças de 0 a 5 anos do país estavam protegidas contra o vírus. Mas em 2021, o índice caiu para menos de 70%. Como o vírus ainda circula em algumas partes do mundo, há risco do Brasil voltar a ter casos. Para quem trabalha com saúde pública há décadas, está faltando reforço na comunicação. As mães de crianças mais pobres acabam levando as crianças no pediatra a cada 2 meses. Não é porque a criança está doente. A criança não está doente, ela vai para fazer a consulta de puericultura, que pode ser feita pelo médico, pode ser feita também por uma enfermeira. Que não é para fazer diagnóstico de doença, é para acompanhar o desenvolvimento ponderostatural e intelectual da criança. Então, como os pobres não têm acesso a isso, por causa da falta de estrutura do serviço de saúde, a gente fica dependente de campanha de vacinação. O poliovírus humano é altamente contagioso e ataca o sistema neurológico, comprometendo os movimentos musculares. O paciente fica completamente curado do vírus e não transmite mais depois da fase aguda, mas as sequelas permanecem para o resto da vida. Jefferson convive com paralisia na perna direita há 56 anos. Ele não teve a oportunidade de receber a vacina. Não é fácil você ser diferente, então as brincadeiras maldosas, né, que as crianças faziam, porque você é diferente, né, você está diferente. Você está usando um acessório, vamos dizer assim, uma bengala, né, para você fazer sua mobilidade. E graças a Deus, né, existem as limitações impostas, né, pela deficiência, mas, né, amparados na família e Deus nos ajudou que as minhas barreiras eu fui ultrapassando-as, né, vamos dizer assim. Ele recebeu todo o apoio dos pais que se mudaram de Mantena, no leste de Minas, para Belo Horizonte em busca de tratamento contra uma doença que na época era pouco conhecida. Você, por ideologia, não fazer o uso da vacina, né? É muito egoísmo, né? Porque você pode ocasionar do seu filho lá na frente ter essa doença, essa sequela, e depois você vai ficar arrependido, né? Tipo, eu podia ter vacinado meu filho. Então, aos pais aí que façam uso da vacina, as crianças que puderem, né, que já estão aí na fase aí de 5 anos, né, que é de 0 a 5 anos a vacina, peçam aos pais aí para poder levá-los para vacinar, porque é muito importante, viu? Essa porcentagem me assusta, pensar que tantas pessoas estão sujeitas a passar por uma situação grave dessas, né? Acho que tem que procurar, tem que ter mais campanhas, tem que estimular a população realmente a vacinar, porque é muito importante. E é importante não só para cada pessoa individualmente, é um pacto coletivo que a gente faz quando a gente vacina, de evitar também transmitir a doença para outras pessoas. A gente começa a análise de hoje falando de saúde, né? Quase sempre a gente faz isso, começa pela saúde aqui na análise. Comigo, Matheus Borges, que acabou de apresentar o Espaço Feminino, subiu correndo para aqui vir participar conosco aqui da análise. Boa noite de novo, Matheus. Boa noite, Adair. Deu tudo certo. Boa noite para você que está em casa. E nós temos aí uma situação preocupante. Essa última entrevistada aí, quanto a essa matéria que nós exibimos sobre a polio, disse tudo. Adair, nós precisamos de mais políticas, precisamos de mais conscientização, precisamos de mais campanhas. Afinal de contas, a conscientização, ela é o fator essencial
para tudo, e principalmente nos últimos anos, onde a gente tem visto aí tantos questionamentos. Todo mundo sempre vacinou, mas nos últimos anos as vacinas sendo colocadas em xeque. Daí, mais uma vez, a gente sabe da importância da vacina da polio, por isso faz necessária a vacinação e também que a população tenha essa conscientização. Em meio à pandemia, as pessoas acabaram mudando um comportamento, né? Que nós temos aí uma doença erradicada, nós temos aí uma doença que há muitos anos não se tem aí casos dela no país. É uma doença terrível, a polio, ela causa paralisia, né? Sim. É popularmente conhecida como a paralisia infantil. E aí, no momento em que a gente tem uma pandemia, posicionamentos muitas vezes errados e até por uma questão sanitária acaba provocando esse afastamento das pessoas, essa não busca pelas imunizações também, né, para essa doença, o que é um risco de uma doença erradicada voltar a acontecer no país. A gente tem que ficar sempre muito atento a isso, né? Pois é, Day, se faz necessário que as pessoas tenham a conscientização. Eu fui vacinado há alguns anos atrás, você também foi, as vacinas são, claro, são sempre comprovadas. E o que a gente não quer é que essa doença e outras voltem à tona. Por isso se faz necessário aí a sua conscientização, a sua parte para poder se vacinar. Ainda sobre saúde, vamos atualizar então os dados da Covid-19, o boletim epidemiológico desta quarta-feira, aí na tela, mostrando que apenas 8 casos de Covid foram confirmados, em comparação à informe anterior, um número pequeno, né? Ainda bem que está reduzindo ao longo das semanas, dos dias. Os casos ativos, você vê aí que somam 59 doentes que se recuperam em casa. Apenas um patense está internado, ocupando leito clínico. Houve aí a confirmação de um óbito, né? Mais um óbito, o que eleva para 586 a quantidade de vidas perdidas desde o início da pandemia. A vítima, um homem de 76 anos, faleceu no dia 21 de março. Segundo a prefeitura, esse senhor, ele tinha tomado apenas 2 doses da vacina, não tinha ainda se vacinado com a 3ª dose, mesmo tendo sido convocado para isso. Quanto à ocupação de leitos públicos por Covid-19, são 2,22% das UTIs e 0% das enfermarias. Agora a gente também dá uma olhada no boletim que mostra o total de leitos para todas as doenças, né? Considerando aí as redes de saúde pública e privada, está com 81,21% para leitos clínicos e 66,66% em UTIs, o total aí de internados 3 clínicos e 1 em UTIs, número reduzidíssimo, mesmo considerando aí todas as redes de saúde, a pública e a privada, Matheus. Pois é, Aldair, são números bem diferentes do que nós estávamos acostumados há alguns meses aqui em Patos de Minas, onde nós chegamos a ter mais de 100 pessoas internadas só aqui no município. E nós temos aí a informação, por exemplo, Aldair, que nós temos ainda a confirmação de casos lá de janeiro. Pelo menos 3 casos aí positivos foram incluídos neste boletim de hoje, retroativos ao mês de janeiro. Nós temos aí esses números, então a gente mostra que ainda há inclusão de casos lá de dias passados, mas sem dúvida alguma esse é um cenário bem melhor do que nós estávamos vivendo há alguns dias. O que não significa, Aldair Cardoso, que é o momento de nós relaxarmos, pensarmos que tudo acabou, que tudo passou, porque muito pelo contrário, né? Recentemente saiu uma pesquisa onde aponta aí que após o pico da Ômicron, o número de mortes caiu consideravelmente, mas ainda algumas pessoas continuam tendo suas vidas interrompidas por causa da Covid-19. Nós tivemos esse senhor aí de 76 anos que faleceu nesta semana. Ele recebeu as 2 doses da vacina. Mesmo sendo convocado aí para a 3ª dose, ele acabou não tomando. Por isso se faz mais uma vez necessário aquilo que a gente sempre bate na tecla. Quando você for convocado, vacine-se. Nós sabemos da eficácia das vacinas, da importância das vacinas. Eu, Adair, todo mundo já sabe, eu tive a Covid-19, graças a Deus, tive a oportunidade de ter tomado as minhas doses e, sem dúvida alguma, fez toda a diferença eu ter me vacinado quando aí acabei me contaminando da Covid-19, graças a Deus, venci essa doença e, claro, é a nossa torcida para que essas pessoas que ainda estão positivadas com a doença, seja em casa, seja em leito de hospital, possam vencer a Covid-19 o quanto antes. A gente tem que se prevenir, remediar, para não precisar remediar, a gente se previne, né? E a vacina é uma delas, além da máscara, do álcool em gel, que poderia, inclusive, virar aí uma cultura entre nós brasileiros, né? Como é em outros países. Em instantes, aqui no NTV News, acusado de assassinato ocorrido em 2014 em Patos de Minas, é condenado a 6 anos de prisão e o peso do dia a dia na busca pela felicidade.
Foi levado a julgamento nesta quarta-feira Armando Rosa de Magalhães, acusado da morte de Délio de Mendonça. O crime aconteceu em 2014, no bairro Santa Luzia, em Patos de Minas. O crime de homicídio aconteceu na noite de 22 de junho de 2014, no bairro Santa Luzia. Eram por volta das 20 horas, quando a vítima, Délio de Mendonça, de 57 anos, estava acompanhado de uma mulher com a qual mantinha um relacionamento extraconjugal no interior de um veículo na rua Mato Grosso. Ela era esposa do réu Armando Rosa de Magalhães há mais de 30 anos. Bom, o fato trazido a julgamento popular hoje foi um crime de homicídio ocorrido em junho de 2014 e, segundo a denúncia, o acusado teria surpreendido a vítima, que estava com a sua então esposa dentro de um veículo, e por motivo de ciúme e por ver aquela situação, ele teria o surpreendido com um golpe de faca, que o acertou à altura do peito e que foi a causa de sua morte. Em suma, o que é trazido pelo Ministério Público são esses os fatos. Segundo os autos do Ministério Público, Armando chegou ao local munido de uma faca e desferiu um golpe no peito de Délio. Em seguida, ele deu mais 2 facadas na perna da vítima e fugiu do local levando a arma branca utilizada no crime. Délio morreu no colo da companheira. O advogado do réu afirma que o crime não teria sido praticado subitamente, como descrito pela promotoria. Quando o acusado chegou próximo ao veículo, a vítima esboçou uma reação e que pegaria algum instrumento que estava no veículo, e ele, de ímpeto, ele empreendeu um único golpe. Então, em tese, ele não teve ali a vontade de matar, tanto que ele utilizou moderadamente, ele deu um golpe só, e sem dúvida imbuído de uma violenta emoção, ao constatar ali em loco, com os próprios olhos, que houve uma traição. O contorno disso seria uma causa de diminuição de pena. O júri recusou a tese de que o réu havia agido sob domínio de violenta emoção. Porém, o crime que estava sendo julgado como homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi qualificado como homicídio simples. Fixa a pena base em 6 anos de reclusão, a qual deixa de atenuar pela atenuante da confissão espontânea por tê-la fixada no mínimo legal, tornando definitiva a míngua de outras atenuantes ou agravantes e causa de diminuição ou aumento de pena em 6 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Armando Rosa de Magalhães terá de pagar os custos processuais, mas poderá ainda recorrer à sentença em liberdade. 8 anos depois, o julgamento deste caso, que na época chocou, Patos de Minas, né, Matheus? Pois é, Odair, um fato tanto quanto inusitado. Os fatos aí foram apurados. Então esse senhor acabou sendo condenado, como a gente percebeu aí pela sentença dada pelo Dr. Vinícius de Ávila Leite. Ele foi condenado, mas nesse primeiro momento cumpre a sentença em regime semi-aberto. A justiça aí sendo feita depois dos fatos apurados, é aquilo que a gente sempre diz, Foi determinado que se cumpra. Muito bem, vamos mudar completamente de assunto. Matheus Borges, você é uma pessoa feliz? Me considero feliz. Você também? Feliz. Mas muito a gente não consegue ser feliz o tempo todo, né? Não. Tenho felicidade de estar aqui trabalhando com você, com os outros colegas, o que é bacana, né? Com certeza. Mas aí tem gente que mede a felicidade por outros parâmetros. E aí que tem essa questão que precisa ser avaliada e a gente vai mostrar agora. Porque você sabia que o Brasil está na 39ª posição entre os países mais felizes do mundo? Poderia ser mais, né? Já que a gente vive num país em que as pessoas aparentemente são mais festivas, aparentemente fazem mais congraçamento, mas olha só, afinal a gente pergunta, qual é o segredo para ser feliz? Uma pergunta, você é uma pessoa feliz? E o que te faz feliz? Muita coisa faz a gente feliz, né? O que, por exemplo? Paz, tranquilidade, amizade, tudo. Minha família. Pra mim é minha família. Ir na igreja. O que te faz feliz é ir na igreja, tá lá? Isso, orando a Deus. O que mais? Outra coisa que te deixa feliz? Viajar. Te deixa feliz? Isso. Cara, saúde, família perto, amizade boa, isso aí me deixa muito feliz. Felicidade pra você, que significa isso? O que mais te deixa feliz? Cara, estabilidade financeira. Estado de espírito temporário. Depende da circunstância, do ambiente. E é isso mesmo. Segundo um filósofo grego chamado Epicuro, a felicidade é um momento de prazer e ela pode ter limite. Por exemplo, você pode ser feliz hoje, estando com os amigos, com a família, mas se acontecer algo de ruim, às vezes você não pode ser feliz. Então, felicidade realmente
é um momento de prazer e de emoção na vida do ser humano. De acordo com esse psicólogo, a felicidade tem interferência com o estilo de vida de cada ser humano. A gente pode pensar um estado de felicidade em qualidade de vida, porque a felicidade está ligada diretamente a uma qualidade de vida de uma pessoa, né? Como é que é isso? São condições, as condições que essa pessoa vive, né? Condições biológicas, condições físicas, condições emocionais, sociais, né? Isso tudo gera impacto na vida de uma pessoa. Então, um estado de felicidade, ele está ligado à maneira com a qual ele sente as suas emoções. Vamos pensar da seguinte forma. Existe uma balança, né? Geralmente tende a pesar por um lado, né? Para saber qual é o peso maior. Então, o estado de felicidade é quando a pessoa ela consegue pesar mais emoções positivas que negativas. Então, nessa balança vão ter mais emoções positivas que negativas, apesar de fazer experiências e ter sentimentos que não são bons, né? São também, e estão ligados a um estado de felicidade, a forma com a qual a pessoa tem seus relacionamentos, né? São relacionamentos mais sadios, mais saudáveis, né? É a capacidade que o sujeito tem, a pessoa, de sentir propósito de vida. A pessoa feliz, ela tem metas, ela tem sonhos, ela encontra sentido na sua existência a partir daquilo que ela tem. Ainda de acordo com o especialista, a verdadeira felicidade é contínua. Na maioria das vezes a gente confunde estado de felicidade com euforia, que é aquela euforia momentânea, aquele sentimento bom, aquele êxtase que a gente sente, né, mas que passa logo. Não, existe uma constância nesse estado de felicidade. Que a gente não tá ali falando o tempo todo que tá feliz, mas a gente tá bem, porque nos sentimos bem, plenos, satisfeitos com aquilo que vivemos. Como não ser feliz em um lugar desse? Uma cidade cheia de cor, vida, uma natureza incrível e pessoas que estão felizes quase o tempo todo. Essa cidade é a Finlândia e fica na Europa. De acordo com o World Happiness Report, relatório da felicidade mundial, a Finlândia é o país mais feliz do mundo, pelo 5º ano consecutivo. O Brasil está bem longe de ser um país feliz. Isso porque nós estamos na 39ª colocação do ranking. O Jefferson explica que, para ser feliz, não é necessário morar na Finlândia. Apenas acionar uma chavinha chamada gratidão que cada ser humano possui. Ressignificar é um segredo para ser feliz. Esse estado de a gente entender a vida como ela é, de fato, e ressignificar isso, nos diz que é possível, então, a gente ser feliz. Porque essa é a grande chave. A gente vive para ser feliz, né? A gente vai crescendo, desde pequeno, e vai crescendo na ideia e na construção de uma felicidade, né? Então, vamos imaginar que a felicidade é essa força propulsora para a gente poder viver melhor. E a felicidade, cada um entende a felicidade de uma maneira, né? A felicidade está lá na nossa família, está na nossa cara o dia inteiro e às vezes você não percebe que pequenos momentos são importantes para ser feliz, né? A gente está aí no 39ª colocação de felicidade do ranking mundial, nosso país. Mas essa felicidade é nossa, é muito nossa, é de cada um também, né? Entender que pequenos gestos são importantes para a felicidade e buscar a grande felicidade, ou a longa felicidade, ou a felicidade plena, nem sempre é o melhor caminho, né, Matheus? Pois é, Aldair, como você bem disse, a felicidade está nos pequenos detalhes da nossa vida, né? É naquele ato que você estende a mão para alguém que tanto precisa. É olhar o sol ali, agradecer as pequenas bênçãos que você tem no seu cotidiano. Nem sempre é fácil colocar um sorriso no rosto e manter a felicidade, principalmente nos últimos anos, diante de tudo o que temos vivido. Mas como o Jefferson Oliveira, o psicólogo que conversou aí com a gente, é preciso ressignificarmos, entendermos algumas situações e tocar daqui para frente buscando a felicidade dentro de nós mesmos. Afinal de contas, quando eu estou feliz, eu posso tornar o dia de uma pessoa
mais feliz, né, Odair? Claro. E nunca confundir sorrisos e gargalhadas com felicidade. Você pode estar animado, sorrindo e gargalhando, mas intimamente está triste. E a tristeza, muitas vezes, ela vem num momento como esse, né? De você estar ali num ambiente festivo, num ambiente com muitas pessoas que você conhece, mas intimamente você não está feliz. Então a felicidade é algo que precisa ser cultivado todo dia, né? Com certeza. E a gente está muito poético hoje aqui no final do NTV. Não é mesmo? Obrigado, Matheus, por sua participação. Amanhã você vai estar aqui apresentando o NTV News. E amanhã a gente se encontra, então. Com certeza. Te aguardo aqui na análise da notícia. Boa noite para você, daí para você que está em casa. Boa noite para você de casa. Amanhã, no 30 Minutos, a gente se encontra.